Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor. Queria mais uma vez orar, pedindo para que Deus fale aos nossos corações neste momento. Pai querido e santo, bom é estarmos em Tua casa, bom é meditarmos na Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Por Tua graça e bondade, Pai, te pedimos, fale conosco nesta manhã, que sejamos edificados por Ti e abençoados pelo Senhor, ó Pai. Abençoe a mim, que estarei transmitindo a Tua palavra, os meus irmãos que estarão ouvindo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tudo seja para a Tua honra, glória e louvor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar em uma bem-aventurança, Mateus capítulo 5, o versículo 7. Deixe-me só ver se está aqui funcionando. Sim. Mateus capítulo 5, versículo 7, nos diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O princípio do perdão e do amor. Nós estamos vivendo, principalmente nesse ano de 2022, um ano de eleições, um ano de polarizações, um ano de falta de tolerância. É um ano que nós vamos ter que orar muito. A política tem dividido famílias. Eu sei de famílias que estão divididas por questões políticas. Falta de amor, falta de perdão, falta de tolerância. E nós temos um texto na Palavra de Deus que nos fala muito sobre isso, que é justamente esse versículo do Sermão do Monte acerca dos misericordiosos. O que quer dizer sermos misericordiosos? O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos quando ele fala da bem-aventurança dos misericordiosos? Eu tenho aqui 4 versões diferentes deste versículo, só para ele clarear um pouquinho mais para nós. A Bíblia da Editora de Portugal nos diz: Felizes os que tratam os outros com misericórdia, porque Deus os tratará com misericórdia também. A Bíblia, a Nova Bíblia Viva, nos diz: Felizes são os misericordiosos, porque Deus mostrará para eles a sua misericórdia. A Nova Tradução na linguagem de hoje nos diz: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E por fim, a Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson nos diz: Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Então, observem que nós temos aqui, na sequência do Sermão do Monte, na sequência das bem-aventuranças, elas estão assim organizadas, não por acaso, mas tem um motivo. Se vocês observarem, as 4 primeiras bem-aventuranças dizem respeito ao nosso ser, ou seja, ao nosso relacionamento com Deus, ou seja, a nossa humildade, o nosso choro, a nossa mansidão, a nossa fome e sede de justiça. Isso tem a ver com o nosso coração e com a nossa relação para com Deus. As outras 4 bem-aventuranças, as finais, têm a ver com o nosso fazer, a nossa conduta, a nossa ética, a nossa prática, ou seja, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação e a perseguição por causa da justiça. Então vejam que esses são atos externos que expressam o nosso interior. O que quer dizer bem-aventurado? Conforme nós já lemos, a palavra, a expressão Makarios, é a expressão grega que nós
que na língua portuguesa vem como bem-aventurado, aquele que tem uma boa ventura, uma boa fortuna dentro do mundo grego, essa é a ideia, mas a expressão ela vem do hebraico, asherê. Asherê não é simplesmente sermos felizes. A expressão asherê quer dizer, independente de toda e qualquer situação, nós estarmos bem, nós estarmos satisfeitos, ou seja, plenamente realizados. Então vejam que um coração alegre é um coração misericordioso. Você nunca vai encontrar uma pessoa alegre sem ser misericordiosa. Todos os misericordiosos são alegres, são pessoas de bem com a vida, são pessoas realizadas, né? Agora, a outra expressão que vai aparecer aqui é a expressão misericórdia. É uma expressão muito rica também, quando Jesus fala que bem-aventurados são os misericordiosos. Observem que é uma palavra composta por miseri e córdia. Miseri vem do latim, que é miséria, penúria, e córdia é uma palavra grega que é o coração. Então, o que seria misericórdia? Seria você ter a condição de sentir a dor do outro. Quando a Bíblia fala que Deus é misericordioso, a Bíblia está falando que Deus sente a nossa miséria, Deus sente a nossa penúria, né? Há um texto que eu gosto muito, que expressa muito bem o que é misericórdia, é o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6. É um texto, inclusive, muitas vezes mal interpretado por causa da palavra conhecimento. Nos diz assim: pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Na língua hebraica, nós não temos rimas. Na língua hebraica, a poesia é feita com ideias paralelas e não com palavras rimando uma com a outra. No caso aqui de Oséias, nós temos um verso poético. A primeira linha repete-se na segunda linha. A primeira linha é: pois misericórdia eu quero e não sacrifício. A mesma ideia é repetida na segunda linha: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, observe o paralelo. Observe que a palavra misericórdia está em paralelo à palavra conhecimento. E a palavra sacrifício está em paralelo com a palavra holocausto. Então você talvez pergunte, mas o que tem a ver conhecimento com misericórdia e o que tem a ver sacrifício com holocausto? Sacrifício e holocausto, tudo bem, né? A gente tira numa boa, dá para entender que uma palavra está em paralelo com a outra. Mas e misericórdia e conhecimento? Aí é que está o detalhe. A palavra misericórdia, aqui na língua hebraica, é a palavra hesed. A palavra hesed é o amor incondicional de Deus. Poderíamos falar o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor sacrificial, o amor leal. Essa palavra hesed, ela tem várias traduções na nossa Bíblia em português, em outras Bíblias também, como graça, amor leal, misericórdia. Então, a palavra aqui é amor. Então, ficou mais claro agora, amor com conhecimento? Não, né? Ainda está difícil de entender qual é o paralelo. Mas o que é esse conhecimento? Lembrem, nós estamos falando do povo hebreu. E aqui nós temos uma palavra hebraica que foi traduzida para o português como conhecimento. A palavra hebraica aqui para conhecimento é a palavra iadá. Iadá é aquela palavrinha que aparece lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Conhecer a intimidade entre um homem e uma mulher no intercurso sexual.
Lembram lá de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, que fala que José ainda não tinha conhecido Maria e ela se achou grávida? Então, ali a palavrinha conhecer é essa palavrinha aqui, a intimidade de amor e de afeição e de carinho entre um homem e uma mulher. Então, agora ficou claro o paralelo entre misericórdia e conhecimento? Então, por isso que a Bíblia, na linguagem de hoje, conforme vocês têm aí, diz assim: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. A gente só obedece quem a gente ama. E a tradução ecumênica da Bíblia fala: pois é o amor que me agrada e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus eu o prefiro aos holocaustos. Em outras palavras, na primeira linha eu tenho: o que Deus quer de nós é o nosso amor. Lembram do Shema do hebreu? Deuteronômio capítulo 6. Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A primeira coisa que Deus pede do seu povo não é para o povo fazer, é para o povo amar. Me amem. O que Deus mais quer de nós não são as nossas ofertas, não são as nossas obras. O que Deus mais quer de nós é justamente o nosso amor. Irmãos, falar que nós vivemos hoje num mundo sem amor é quase que cair em lugar comum. Não sei se, talvez não esteja muito legível, mas eu vou ler aqui para os irmãos algumas indicações do mundo onde eu e você hoje estamos vivendo. Na época em que esse texto, em que o Sermão do Monte foi dito, os hebreus, ou o povo de Israel, estava debaixo do governo romano. E o governo romano não considerava a misericórdia como sendo uma virtude. Aliás, para os romanos, você ser misericordioso, deixar que o outro bata numa face tua, quando você não revida com a mesma moeda, então isso era sinal de fraqueza. Eles consideravam, inclusive, como sendo uma doença. Então, eles não viam misericórdia como uma virtude. E tanto os romanos como também os judeus, eles eram intolerantes, implacáveis, cruéis. Ambos condenaram a Jesus. Tanto os romanos quanto também os judeus não foram misericordiosos para com Jesus. Isso nos mostra o quê? Que o homem, por natureza, ele é inclinado para o mal. Nós não nascemos, irmãos, com a qualidade inata de fazermos o bem. Aliás, a gente não precisa fazer nenhuma força para fazermos o mal, mas para fazermos o bem, aí já é outra história. Fazer o bem exige de nós força, esforço, né? Então, para sermos misericordiosos, precisamos ter um novo coração, e é só Deus que faz isso. Não é uma virtude natural. Tanto é que misericórdia é um fruto do Espírito, equivale à bondade, né? O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Bondade e benignidade tem a ver com misericórdia, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aliás, quando nós lemos as bem-aventuranças, nós nos lembramos de cara do fruto do Espírito. Então, para falarmos sobre a necessidade da misericórdia, hoje nós temos em contraposição, muitas vezes, a misericórdia e o amor, né? A Bíblia coloca em paralelo misericórdia e juízo de Deus, perdão e amor. Eu e você estamos vivendo numa época onde todos reivindicam justiça.
E eles desejam justiça para o outro, mas quando é para a gente quer misericórdia, né? Justiça é para o outro, agora quando é para a gente, é misericórdia. Uma das coisas que a gente mais ouve na televisão, quando alguém é defraudado, quando fazem alguma coisa de errado com a sua família, o repórter pergunta: o que você quer? As pessoas falam: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Todo mundo quer justiça, mas quando a justiça, ela é justiça para o outro, nunca é para nós. Aliás, imaginem vocês se Deus fosse nos tratar com justiça e não com amor e misericórdia. Meditem depois o Salmo 103. O salmista, no Salmo 103, ele fala: Senhor, eu te louvo porque o Senhor não me trata de acordo com os meus pecados e a multidão das minhas iniquidades, mas de acordo com a sua misericórdia e com a sua graça. Uma outra qualidade do amor, e essa é uma qualidade que nós deveríamos prezar muito, é que a misericórdia é uma expressão de um amor que encobre. Não sei se vocês sabem, mas em 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala sobre o que é o amor, uma das qualidades que o apóstolo Paulo nos mostra, quando ele tenta passar para nós o que seria o amor, ele fala: o amor não expõe o outro à vergonha. Lembrem-se disso. Quando Paulo está falando do amor, ele está dizendo: o amor não expõe o outro à vergonha. Quem ama, protege. O Salmo 5 fala que Deus é para nós como um escudo de amor. E se Deus nos ama, Ele nos protege, Ele nos cuida. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, Pedro nos diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre. O amor, ele não expõe o outro à vergonha, mas o amor cobre. Lembram de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Se vocês querem saber se Adão e Eva foram perdoados, então prestem atenção no seguinte: quando Adão e Eva pecam e eles tentam se esconder de Deus e tentam esconder o pecado que eles tinham feito diante de Deus, eles não conseguem fazê-lo a partir de folhas das árvores. Eles continuam nus diante de Deus. O pecado deles continua descoberto aos olhos de Deus, até que Deus, então, os cobre com peles de animais. Para isso, um animal teve que ser morto e o sangue derramado. Nós temos aí já um apontamento, algo que apontava para o sacrifício de Cristo. Mas o mais importante aqui, que acontece com Adão e Eva, é que eles foram cobertos. O pecado deles foi coberto, Deus os cobriu. Quando nós lemos em alguns salmos e alguns textos da Bíblia, nós vemos que Deus cobre os nossos pecados. Uma das qualidades, ou uma das características do amor, é que o amor, ele cobre as nossas imperfeições. O amor, ele cobre o nosso pecado, porque o amor é misericordioso. Pedro, provavelmente, ele está citando aqui Provérbios 10, 12, que nos diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ou ainda Provérbios 17, 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Irmãos, quem é o marido que ama a esposa, que sai contando para todo mundo os erros da esposa? É mais fácil o contrário, né? Quem é a esposa que sai contando para todo mundo os erros do esposo? Desculpa a brincadeira. Mas quem ama não faz isso.
Quem ama não sai contando por aí os erros dos filhos, os erros da esposa, os erros do esposo, porque o amor não expõe ninguém à vergonha. Lembram lá de Noé? Noé, quando saiu da arca, ele se embebedou, ele ficou bêbado ao ponto de não saber o que estava fazendo, e Noé ficou nu, tamanha foi a sua embriaguez. E quando Noé fica nu, o que cão faz? Cão enfrenta o pai, dá de cara com o pai e fala para todo mundo: papai está nu. Noé está nu. Sem e Jafé ficam sabendo. O que Sem e Jafé fazem? Eles pegam um pano grande e de costas eles vão cobrir a nudez do pai, a vergonha do pai. Final da história. Cão é completamente amaldiçoado por Deus. Cão fica debaixo de maldição, porque em vez de cobrir a vergonha do pai, ele expôs a vergonha do pai. E o que acontece com Sem e Jafé? Eles são abençoados por Deus, porque eles cobrem a nudez do seu pai. Que coisa impressionante, irmãos. No nosso convívio enquanto igreja do Senhor, nós precisamos muito mais de Sens e de Jafés do que de cães. Cães ou cãos, nós temos muitos, né? Temos vários, mas precisamos de misericordiosos. Vejam, o amor que encobre é o mesmo amor que também repreende. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Encobrir a vergonha do outro não quer dizer concordar ou ser conivente com o erro. Tem um texto de Tiago que nos fala sobre o juízo e o perdão, e relacionando isso com amor. Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, irmão de Jesus, nos diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, ele não nos trata de acordo com a sua justiça, né, mas de acordo com a sua misericórdia. A Nova Bíblia Viva diz: pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Então, aí eu chamo a atenção para o cuidado que devemos ter. Então, pastor, vamos cobrir todo o erro do outro? Então, alguns equívocos que a gente precisa estar atento em relação a essa interpretação. Demonstrar misericórdia não significa ser tolerante para com o pecado e nunca julgá-lo na vida dos outros. Pelo contrário, quem ama repreende, mas quem ama repreende com amor. É uma repreensão cujo resultado é positivo. É uma repreensão que constrói. É uma repreensão que edifica. É uma repreensão que faz o outro se sentir melhor do que aquele estado que ele se encontrava anteriormente. Então, tanto a misericórdia quanto a justiça vêm de Deus, e elas não competem entre si. Vejam como que Deus coloca um ao lado do outro, tanto a misericórdia como a justiça. Às vezes a gente acha que para fazermos a justiça, nós temos que ferir o amor. Ou você ama ou você é justo, como se justiça e amor fossem excludentes, não pudessem conversar entre si, né? Então, aí as pessoas falam: a justiça é implacável. Não. Deus sempre coloca a justiça ao lado do amor. Eu teria vários versículos aqui para mostrar para os irmãos em relação a isso. Mas eu selecionei apenas esse Salmo 85:10, que diz assim:
encontram-se a graça. E a palavra graça aqui é aquela palavrinha que eu falei para vocês, no hebraico, hesed, o amor incondicional, fiel. Encontram-se a graça, o amor, a verdade e a justiça e a paz, o shalom, se beijaram. Olha que coisa interessante. Amor e verdade de mãos dadas. Verdade e justiça que geram a paz. Verdade sem amor não produz paz. Veja que a Bíblia coloca aqui graça, amor, verdade, justiça e paz, tudo num pacote só, né? Como se não fossem, e de fato não são, verdades excludentes. Portanto, irmãos, esse é o nosso desafio, amarmos. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 13, ser é amar. O que nos qualifica, não, mas o que nos caracteriza enquanto seres humanos, o que nos caracteriza enquanto gente, enquanto pessoa, é a nossa capacidade de amar. Só o ser humano ama. Paulo fala que sem amor ele nada seria. Ou seja, para Paulo viver consistia em amar. Se eu não tiver amor, nada serei. E quando nós amamos, nós nos parecemos mais com Deus, nos parecemos mais com Jesus. Aqui temos uma outra característica do Sermão do Monte. Todas essas bem-aventuranças, essas 8 bem-aventuranças que nós encontramos no Sermão do Monte, são características da pessoa de Jesus. É uma descrição de quem é Jesus. Portanto, quando nós somos misericordiosos, nós estamos nos parecendo com Cristo. Não sei quantos aqui lembram daquele filme, O Homem Bicentenário, com, como é o nome dele? William lá? Robin Williams, né? O Homem Bicentenário, ele era um robô e ele queria se transformar em ser humano. Só que para ele se transformar em ser humano, ele disse o quê? Que ele teria que ter a capacidade de amar. E além da capacidade de amar, nos diz, ele teria que ter a capacidade de chorar. Só os humanos choram, só os humanos amam. Portanto, não amar é uma negação da nossa humanidade. Não amar é algo infra-humano. Outra questão que nós precisamos pensar quando nós falamos sobre sermos misericordiosos é a capacidade de perdoar, né? Isso é muito importante. E nós que vivemos em sociedade, agora afunila isso, nós que vivemos como igreja, como comunidade evangélica, afunila mais isso, nós que vivemos em família, nós temos que aprender a perdoar. Tinha uma irmã aqui na igreja, irmã Olga, já falecida, ela dizia o seguinte: se você tem família, você tem problema. Toda vez que a gente ia orar lá na sala, lembra da irmã Olga, né, irmão? Irmã Miriam também lembra. Ela dizia: olha, quem tem família tem problema. Se existe um lugar aonde o exercício do amor se faz necessário diuturnamente, é na família, é no casamento. Nós sempre estamos tendo que pedir perdão ao nosso esposo, à nossa esposa e aos nossos filhos. E por que eu preciso perdoar? Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, Mateus 6, versículos 12 a 15. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. A nossa oração geralmente termina aí. E até aí a oração do Pai Nosso é fácil. O problema vem depois, no versículo 14. Porque aí o verso 14 e 15 nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Precisamos aprender a perdoar. Irmãos, tem um lugar além da família, onde o exercício do perdão se faz necessário, na igreja. Na igreja. Quantos irmãos pisam no calo do outro? Quanto ressentimento não existe no meio da igreja? Por causa de uma palavra que o irmão falou, de um gesto que o irmão fez, de uma atitude que alguém fez. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade um tanto quanto intolerante. E o que é a intolerância? Intolerância é falta de perdão. Tolerar o outro é perdoar, é amar o outro apesar do outro, né? Nós hoje vivemos numa sociedade muito ressentida. Alguém pode perguntar, o que é ressentimento? Ressentir. Ressentir. Sentir novamente. Mas é sentir novamente o quê? A ofensa que o outro fez para você. É uma lembrança, irmãos, que sangra a alma, que nos come como um câncer, que destrói os nossos ossos, destrói o nosso coração, porque sempre que lembramos da ofensa, a nossa alma chora. Essa é a ideia da palavra ressentir. É quando você lembra com dor, quando você lembra com ira, né? O Luiz Felipe Pondé, esse filósofo brasileiro, que eu gosto muito, um dos seus últimos livros que ele escreveu foi A Era do Ressentimento, uma agenda para o mundo contemporâneo. E olha o que ele diz sobre o nosso tempo. Ele é um dos escritores brasileiros que faz perfeitas leituras do tempo que nós estamos vivendo. Você já deve ter visto ele em vários filmes na internet, no YouTube, tem vários livros escritos, e gosto muito dele. Ele não é um cristão de fato, mas ele tem princípios cristãos, né? E nesse livro, A Era do Ressentimento, ele diz assim, provavelmente daqui a 2000 anos, não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Nós somos uma civilização de mimados que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma ofensa, sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. Daí aquilo que eu falei no início, famílias que estão sendo destruídas e divididas por questões políticas. Porque se eu apoio o candidato tal ou fulano de tal e o meu irmão não apoia, tem uma visão completamente diferente da minha, eu sou incapaz de considerá-lo. E aí começam as brigas, as intrigas e as querelas. Temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos nos WhatsApps da nossa igreja. Às vezes, gera alguns atritos. E eu estou sendo bem eufêmico com essa palavra. Parcimonioso. O ressentimento, ele compromete a saúde da nossa alma. A saúde da nossa alma. Uma pessoa ressentida jamais será um bem-aventurado, ou seja, uma pessoa feliz e realizada. Você conhece alguém que é ressentido e é feliz e realizado? Eu não conheço, né? Você conhece um casamento onde a mulher é ressentida ou o marido é ressentido e eles são felizes? Eu não conheço. Irmãos, toda alegria, ela cessa quando a mágoa, o ressentimento, o rancor infiltra nos nossos relacionamentos. É um veneno,
Por isso precisamos aprender com Jesus. Estava sendo crucificado na cruz do Calvário e ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma das últimas mensagens que Jesus deixou para a humanidade foi para perdoarmos os nossos algozes, para perdoarmos aqueles que nos ofendem. Por quê? Veja bem, eu trago aqui a visão de um crente, que é o pastor Stanley Jones, que foi missionário na China durante muitos anos, e um filósofo alemão, o Mark Scheller, que não era cristão. Mas veja bem, mesmo não sendo um cristão, esse filósofo, o Mark Scheller, ele nos diz que o ressentimento é como uma intoxicação psíquica, é um veneno que ministramos a nós mesmos. Então veja que a intolerância e a falta de perdão faz mais mal a nós do que ao outro. Não que não faça mal ao outro, mas faz mais mal a nós do que ao outro. E vejam o que o teólogo, o pastor Stanley Jones, nos diz. O ressentimento é como um licor muito precioso, um veneno muito caro, que é feito do quê? Do nosso próprio sangue, da nossa saúde, do nosso sono e de 2/3 de nosso amor próprio. Que coisa, hein? Impressionante isso. Muito bem, vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 32, 3. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, ou seja, não havia perdão, o meu corpo definhava de tanto gemer. A falta de perdão nos deixa deprimidos, nos deixa num estado muito ruim. Não que toda depressão seja falta de perdão, não, de forma alguma, né? Existem N motivos para uma pessoa estar deprimida, mas o salmista ele sempre coloca a falta de perdão como uma doença. E esse veneno ele precisa de um antídoto, e o antídoto é o perdão. Perdão, irmãos, é um dos exercícios mais libertadores e terapêuticos que existe. Precisamos pedir para Deus. Agora, pastor, eu não consigo perdoar. Meu irmão, não é só você não, é todo mundo. Isso não é uma qualidade inata na nossa vida. Perdoar é uma capacidade que só Deus pode nos dar. Se você está dizendo que você não sabe perdoar, que você não consegue perdoar, saiba que junto com você está o mundo inteiro. Isso é algo que nós precisamos pedir para Deus. Deus, me dá um coração perdoador. Um coração, como diz aí os pentecostais, que libera perdão, né? Menos para Deus, você não tem que liberar perdão para Deus, não. Você tem que liberar perdão para o irmão. E por que nós temos que perdoar? A oração do Pai Nosso. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, ela é muito instrutiva para nós. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E depois vem assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Só uma observação que já tenho feito algumas vezes aqui com os irmãos. A Bíblia, ela nunca foi escrita dividida em capítulos e versículos. Isso vem da Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, no século XVI, é que a Bíblia começa a ser dividida em capítulos e versículos. Quando Jesus citou a oração do Pai Nosso, ele não dividiu em versículos. Aqui nós temos um texto corrido. Se eu tenho aqui um texto corrido, a pergunta que se faz é a seguinte: o que tem a ver o pão nosso de cada dia com perdoa as nossas dívidas? Você já parou para pensar nisso? O que tem a ver o pão nosso de cada dia com perdoa as nossas dívidas? Interessante. Vamos ver. Talvez você já saiba a resposta desta relação.
Veja que Jesus, antes de ensinar os discípulos a orar o Pai Nosso, Jesus já tinha dito que Deus sabia melhor do que nós mesmos o que nós estamos precisando. Então, o que o Senhor Jesus pede aqui? Nos manda pedir perdão e pedir o pão. E por que Ele pede para a gente pedir perdão e pedir o pão? Porque a gente precisa dos dois. A gente precisa tanto do perdão quanto do pão. O pão é uma necessidade diária. Então, o perdão também, irmãos, é uma necessidade diária. Nós temos que pedir a Deus sempre. Então, veja que uma súplica não é mais importante do que a outra. Pedir o pão de cada dia não é mais importante do que pedir o perdão. Sem o pão, nosso corpo definha e morre. E sem o perdão, a nossa alma definha e morre. Portanto, se pensarmos com profundidade, nós veremos que a necessidade de pão e a necessidade de perdão é ambos uma questão de vida ou de morte. Portanto, quando você orar, Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, lembre-se, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pastor John Stott nos diz: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma, como o alimento é para o corpo. Que Deus nos dê um coração perdoador, porque quanto mais perdoarmos, mais parecidos com Deus nós seremos. Veja lá Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ser misericordioso, irmãos, é sermos parecidos com Deus. O que nos torna livres não é a lei, é a misericórdia. Um teólogo afirmou que a misericórdia é a escolha que nos torna a todos livres. Por quê? Porque quando nós somos misericordiosos, nós começamos a experimentar aquilo que Deus é. Sentimos o que Deus sente, agimos como Deus age. Nós nos tornamos mais parecidos com Deus, porque Deus é o Pai de toda misericórdia, segundo aos Coríntios 1:3. Deus é misericordioso para com o arrependido e justo para com o rebelde. Deus nos dê um coração misericordioso. E eu quero concluir falando do fundamento da lei. Nós iniciamos falando sobre isso, o fundamento da lei, que é o amor, né? Marcos 12, 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Amar a Deus, irmãos, é amar o próximo. Como diz 1 João, como eu posso dizer que eu amo o irmão a quem eu vejo, que eu não amo o irmão a quem eu vejo, e amo a Deus a quem não vejo? Nós nos tornamos mentirosos quando nós agimos dessa forma. Portanto, amar a Deus é amar ao próximo como a nós mesmos. Ao contrário de Freud, né? Freud, ele dizia: se o outro te faz o bem, faça o bem a ele também. Se o outro te ama, ame-o também. Não é isso o que Jesus está dizendo, né? Precisamos amar o próximo independente do que ele é. Precisamos exercer misericórdia, assim como Deus exerceu misericórdia para conosco e nos amou independente de nós mesmos. João,
e aqui uma palavra contundente para nós. João diz-nos que amar o outro é testemunhar acerca de Cristo. Pregue, diz alguém, inclusive se você precisar de falar. Entendeu? Pregue, inclusive se você precisar de falar. Porque a maior pregação não é aquela que vem seguida de palavras, mas do exemplo, do gesto. Olha o que João 13, 34 e 35 nos diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se nós não nos amarmos uns aos outros, o mundo tem todo o direito de dizer que nós não somos discípulos de Jesus. Nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus se amarmos ao outro. Por isso que, desde o Antigo Testamento até o Sermão do Monte, a nossa marca não é primeiramente a nossa doutrina, antes é o amor. O que adianta você ser calvinista se você não ama o irmão? O que adianta você ser um reformado se você não exerce misericórdia? O que adianta você ser membro da importante e famosa Igreja Presbiteriana do Brasil se você não é misericordioso, se você não ama, se você não exerce misericórdia? Jesus, ele disse que aquilo que nos identificaria como filhos de Deus seria não a nossa doutrina, mas o nosso amor. Francis Schaeffer foi um grande teólogo reformado. E Francis Schaeffer, ele escreveu um livro fininho, pequeno, mas extremamente profundo, chamado O Sinal do Cristão. Francis Schaeffer escreveu esse livro baseado nesse versículo que nós estamos analisando agora. E Francis Schaeffer, ele diz, a nossa marca, o que nos identifica como discípulos de Jesus, não é se eu sou arminiano ou se eu sou reformado, é se eu amo. Não estou aqui trazendo nenhum demérito à teologia reformada, de forma alguma, ou à Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou apenas colocando os pingos nos is. Não adianta eu ter uma boa doutrina, eu ter uma boa ortodoxia e não ter uma boa ortopraxia. Jesus disse, olha, nisto, no amor, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, né? O Francis Schaeffer, nesse livro que eu citei, O Sinal do Cristão, ele diz assim, o mundo não se interessa por doutrina, se estamos certos ou não, mas o mundo moderno tem a sua atenção presa quando nós lhes demonstramos amor. E essa é uma grande verdade. O judeu que acreditava em Deus, Albert Einstein, ele falando sobre o que dá mais sentido à vida, Albert Einstein diz, uma vida só vale a pena ser vivida quando ela é vivida para o outro. Ou como disse um teólogo batista, um bom teólogo batista, né? Os batistas também, de vez em quando, fazem boa teologia, né, irmão Sérgio? O que é que dá mais sentido à vida? O teólogo Walter Conner, ele fala, uma vida só vale a pena ser vivida quando você tem alguém para quem viver. Vida se constitui em relacionamentos. Olha que frase linda desse poeta francês. Esse poeta francês, Jean-Claude Renard, ele fala, o mundo só tem sentido no plural, tal como o amor. Que coisa, hein? O mundo só tem sentido no plural, tal como o amor. Nós vivemos hoje numa sociedade sedenta de amor.
uma sociedade dos direitos em detrimento dos deveres. E eu quero concluir aqui uma crítica a essa nossa sociedade dos direitos. Eu cito aqui o Alexander Solzhenitsyn, foi um dramaturgo russo, um historiador, alguém que escreveu sobre os gulags. Os gulags eram o sistema prisional da Rússia, né, terrível. E ele foi viver nos Estados Unidos, exilado, e foi convidado certa vez para falar na Universidade de Harvard. Ele já tem vários livros dele traduzidos para o português, vocês podem encontrar, vale a pena lê-lo. Os artigos dele são muito interessantes. E nesse discurso que ele fez na Universidade de Harvard, ele diz: nossa sociedade ocidental enfatiza mais direitos, a justiça e liberdades do que responsabilidades e propósitos. Ou seja, é uma sociedade dos direitos em detrimento dos deveres. Como escreveu um cientista político brasileiro, um dos seus últimos livros, o título do livro é Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Solzhenitsyn, no final do seu discurso, ali em Harvard, ele virou para aqueles professores e para aqueles alunos que estavam ali e disse para eles: vocês não servem de modelo para o meu país. Vocês não servem de modelo para o meu país. E essa é uma grande verdade. É a nossa sociedade, né? A sociedade onde nós estamos vivendo. Essa pós-modernidade que associa liberdade com felicidade. E isso é equacionado com independência e autossuficiência. Nisso consiste o pecado, irmãos, o nosso egoísmo. Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Eu estou pulando aqui alguns slides, meu tempo já acabou. O pastor Timothy Phillips, no seu livro A Igreja como Apologética, como Defesa da Fé, ele diz assim: os pós-modernos compreenderão melhor o que seja um Deus santo, amoroso, justo, perdoador, doador de si, abundante em graça, quando puderem ver uma comunidade que seja amorosa, acolhedora, santa, justa, misericordiosa e repleta da graça de Deus. Que assim seja a nossa igreja, amém, irmãos? Amém. Paulo falou para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 16, 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus nos abençoe, para que os nossos atos, todos eles, sejam feitos com amor. Você que é pai, você que é mãe, ame os seus filhos. Você que é marido, que é esposa, ame os seus cônjuges mais do que ninguém. Nós fomos feitos para o amor, para o perdão. Nós fomos feitos para dar prazer para o outro. Nós somos feitos para darmos felicidade para o outro. Deus nos fez assim. Deus nos fez para a sua alegria. Deus nos fez para o seu contentamento. Deus nos fez para a sua glória. Esse é o nosso DNA, é fazer o outro se sentir bem. Deixe-me terminar com uma frase que eu gosto muito. Há muitos anos eu li um livro chamado O Elogio da Loucura. Esse livro foi escrito por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi colega de Martinho Lutero e ambos se consideravam muito, embora tivessem uma teologia diferente. Martinho Lutero saiu, cindiu com a Igreja Católica, mas Erasmo de Roterdã insistiu em continuar na Igreja Católica.
E ele escreveu esse livro, Elogio da Loucura, sem deixar de fazer as críticas devidas à igreja da época. Lá no final do livro, Erasmo de Roterdã fala sobre o casamento. E Erasmo de Roterdã, ele diz assim: com efeito, um amante apaixonado não vive para si mesmo, e sim para a pessoa que se apoderou do seu coração. E tanto mais ele sai de si mesmo para transfundir-se no objeto do seu amor, tanto mais ele sente o seu prazer redobrar-se. Que Deus nos dê o prazer de sentirmos que estamos dando prazer para o outro. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que sejamos uma comunidade do amor, do perdão e da misericórdia. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Pai, que tanto nos impacta e tanto nos confronta. Ajude-nos a sermos mais misericordiosos, nos dê um coração perdoador, compassivo, longânimo, assim como Tu és. Que sejamos parecidos contigo. Obrigado pela nossa igreja, Pai, porque é uma igreja conhecida pelo amor. Mas que o Senhor continue fazendo dessa igreja uma igreja que ame, uma igreja que perdoe, abençoe cada lar, cada família aqui representado, que haja amor, que haja graça, que haja misericórdia em cada um. Fica conosco, Pai, despede-nos na Tua paz, dê a todos nós um domingo abençoado por Ti, na Tua presença. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um bom domingo para todos, na paz do Senhor, e até logo mais à noite. Shalom.